Ok, agora nós vamos dar um jeito de fazer o arranjo nessa sala. Antes da gente fazer o arranjo que a gente fala assim, colocar os sofás e também a mesa de centro que nós fizemos o projeto. Vocês vão lembrar que a mesa de centro nós ocultamos ela no exercício passado. Então, como que a gente vai fazer para voltar à mesa? A gente vai vir aqui em editar, reexibir, e a gente pede para reexibir tudo. E voilà, a mesa está aqui, né? Então nós vamos arrastar a mesa para cá e vamos, lembram desse comando centralizado? Coloca no maior tamanho possível tudo que está dentro desse arquivo, ok? Então vamos dar só uma olhada aqui o nosso conjunto, nossas peças aqui, né? E agora a gente vai fazer a composição. Bom, a melhor maneira de fazer a composição é olhando por cima. Então nós vamos clicar aqui na parte de cima, afastar, e aí nós temos o seguinte. Para facilitar a nossa vida, porque aqui ele mostra em perspectiva, se a gente vier aqui na câmera e colocar a projeção paralela, ele vai ficar mais certinho para facilitar a nossa montagem. Então eu vou pegar, por exemplo, esse sofá, selecionei ele, pego o Move e trago ele para cá. Isso que eu estou fazendo é errado, porque nós ensinamos assim, de vir para cá e vir para cá. Mas como o objetivo é mostrar que nós vamos ter que acertar todas as peças, então eu estou fazendo dessa forma que é errada para a gente poder depois acertar. Bom, trouxemos o primeiro sofá, daí nós vamos pegar a poltrona, vamos trazer ela aqui, e aqui a gente tem uma curiosidade. Conforme eu clico aqui na peça, lembra que fica aparecendo esses pontinhos aqui, ó, vermelhos de eixo. Então, conforme eu coloco aqui, clico nele, eu consigo rotacionar e colocar ele na posição que eu quiser, ok? Claro que seria mais fácil fazer uma cópia aqui desse, mas como nós estamos aqui numa atividade didática, né? Então a gente vai vir aqui e rotacionar, ok? E depois, para finalizar nosso desenho, a gente vem aqui com a mesa e colocamos a mesa aqui. Professor, ficou meio sobrando espaço aqui. Não tem problema, se for o caso a gente pode fazer isso, ó. Eu seleciono uma, aperto o Shift e seleciono a segunda. Daí eu venho aqui, ó, no mover, aperto o Ctrl, e aí a hora que eu vier para cá, eu tenho aí um conjunto da sala com a mesa, né? Essa mesa também, vamos dizer que se eu colocar mover e queira rotacionar ela para ficar mais simétrico aqui a nossa história, opa, pronto. Agora vocês vão observar o seguinte, a gente tem um layout de uma sala, mas será que está tudo no mesmo tamanho? Eu vou colocar em perspectiva, mas ela ainda está em paralela lá. Ó, agora vamos corrigir aqui na câmera, vamos colocar perspectiva. E a gente vai notar o seguinte, olha, que de certa forma eu tenho o tapete aqui e o móvel, ele entrou dentro. Quando a gente olha aqui embaixo, olha, tá todo o conjunto de peças abaixo do tapete. E isso não seria legal, mesmo que o tapete fosse mais fininho. Ele está aqui com 5 milímetros, né? 50 milímetros, desculpa. Mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar tudo na posição certa. Pode acontecer aí com vocês
de algum móvel ficar assim, ó. Deixa eu só colocar aqui, ó, um exemplo. Pode acontecer de um ficar desse jeito, porque quando a gente arrasta, tudo é possível. No meu caso aqui, ele até deu assim super certo de ficar mais ou menos todos iguais aqui. Eles não saíram do plano. O que eu faria aqui? Eu seleciono, aperto o Shift, seleciono com o Shift apertado. Eu vou selecionando todos os componentes, todos. Está tudo selecionado. Isso que é uma coisa legal do Sketch, que você pode selecionar tudo. Tem outra maneira. Quando eu fui pegar o comando aqui, o que aconteceu? Ele perdeu a seleção. Poderia voltar e fazer a seleção de novo, mas eu vou fazer de uma maneira diferente. Eu vou clicar aqui, vou selecionar tudo e aí, apertando o Shift, eu vou clicar só no tapete. Aí eu mantenho todas as seleções. Então eu consigo voltar aqui, ó. Eu consigo tirar a seleção ou voltar a seleção pressionando o Shift, né? E aí no caso me interessa os móveis, porque eu vou colocar ele no nível do tapete. E aí o que eu vou fazer aqui? Lembram que a gente, quando vai fazer uma movimentação, é bom que pegue as arestas. Então peguei a extremidade do grupo aqui e trago aqui, ó. Ele tem um snapzinho que vai grudar. Opa, beleza. Pronto. Eu estou exatamente com todos os móveis em cima do tapete. Aí eu vou colocar aqui em topo. Em topo. Coloquei em topo. E aí, com o Move ativado, eu vou andar. Aí eu tenho que andar no eixo verde ou no eixo vermelho, né? Se eu andar na diagonal, pode ser que eu saia fora, mas dentro dessa ótica, a hora que eu venho aqui em perspectiva, eu vou tirar a seleção deles e a gente vai observar aí, ó, todo o sofá já ficou dentro e não aparece nada embaixo aqui do tapete. É dessa forma que tem que ficar aí com vocês, ok? Regra número 2, o que a gente faz? Terminou, vamos selecionar todo o conjunto, clicamos com o botão da direita e criamos um grupo chamado grupo da sala. Para a gente não pesar o arquivo, vamos lá, mais aquela regrinha de ouro, eu clico aqui com o botão da esquerda e peço para ocultar. Esqueceram como é que faz para voltar? É só a gente ir no editar, e assim que a gente vem aqui no editar e exibir, eu posso pedir o último ou tudo. Vou pedir o último, que eu sei que está tudo em grupo, e aí ele volta para a nossa área aqui. Então eu vou clicar aqui e vou ocultar. Maravilha. Agora o que nós vamos fazer nós vamos criar as paredes, né? Então vamos lá. Próximo passo agora é criar a parede. Vamos fazer uma sala aqui de 8 por 8. Uma sala de 8 por 8. Desenhamos aqui a parte interna e agora nós vamos desenhar a parte externa, que são as paredes. Eu vou usar essa ferramenta da equidistância. Eu clico nela, eu clico aonde eu quero a equidistância, eu vou dar um clique aqui, eu consigo fazer uma paralela, tanto interna como externa. Então eu preciso só dar o sentido dela, e aí no caso, vamos considerar que a nossa parede tenha 15 centímetros. Se ela tiver 15, eu vou digitar 0,15, ó, observem aqui embaixo, tá? Então, ó, ela está indo para o lado de fora lá, eu digito 0,15 e dou um Enter. Ok. Olha o que aconteceu.
em questão de superfície, eu tenho a superfície do piso da minha sala e eu tenho a superfície da parede. Eu vou aqui na superfície da parede, então eu vou levantar ela, indico o sentido que ela vai subir e vou digitar aí 3 metros. Fazer uma parede de 3 metros. Foi para o lado de baixo? Não. A gente tem que seguir o sentido. Bom, aí eu indico o sentido, digito 3 e dou Enter. Pronto. Temos aí uma parede, uma caixa, né, que vai virar parede. Nesse nosso exercício, para facilitar a nossa vida de visualização, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos usar algumas coisas que vocês já fizeram lá na base da mesa, só que agora aqui. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a ferramenta de retângulo e vamos imaginar que a gente tivesse aqui, vamos melhorar aqui o nosso visual. Lembra daquilo que eu falei, ó, a gente sempre poder olhar os 3 lados aqui, ó. Eu pego a ferramenta de retângulo, a gente está tendo um probleminha aqui que pronto. Bom, estamos com as paredes aqui agora, e o que a gente vai fazer? Nós vamos criar umas aberturas aqui, mais ou menos como nós fizemos lá no pé, na base da mesa. Vou pegar o retângulo, eu venho aqui e vou dar um clique nesse ponto, e aí eu venho mais ou menos. Isso aqui é meio no bom senso, nesse caso aqui, né? É só para a gente pode ver que ele pega lá se está no eixo verde, o eixo vermelho. Ok. Isso aqui é para a gente fazer uma simulação de um pilar e uma viga, né? Pode ser, se essa viga não tiver, vocês que estão aprendendo, se quiser pegar a medida certinha, aí é simples. Mas vamos lá, vamos empurrar aqui a hora que chegou. Por que eu estou fazendo isso? Porque aí vai facilitar para a gente trabalhar dentro do ambiente. É claro que teria outras opções no sentido de abaixar a parede, separar a parede, abaixar, fazer todo o tratamento, ou mesmo um pouquinho mais à frente a gente vai aprender a fazer corte e a gente consegue o mesmo efeito. Mas para o nosso momento agora, o que a gente vai fazer é exatamente isso daí, né? Então aqui nós começamos a desenhar uma sala ou um edifício. Tem esse momento do curso que eu falo assim, a gente é o dono do desenho, a gente não pode deixar o desenho ser dono da gente. Eu sou o dono desse desenho, eu consigo fazer o que eu quiser com ele. Então eu vou colocar aqui uma porta e uma janela e depois vou fazer algumas modificações. Para começar, como eu vou colocar a porta, eu peguei aqui a trena e vou criar uma linha auxiliar de 2,10 a altura da porta e a altura da janela também. E aí eu vou pegar a ferramenta de retângulo e vou colocar aqui. Observo aqui embaixo, a primeira altura está 2,10, então eu não preciso digitar 2,10 ponto e vírgula 80, eu posso só digitar 80 que ele já me dá a abertura da janela. Vamos lá. Aí eu vou desenhar a porta, aí eu clico aqui e a hora que eu vou digito 2,10 ponto e vírgula 0,80. Pronto, temos aí uma porta. Janela,
eu venho aqui, eu marco para onde que ela vai, 1,20, ponto e vírgula 1,20. Nós não estamos fazendo nada diferente do que aquilo que nós fizemos na base do pé da base da mesa. Nós criamos lá um retângulo, curvo, octógono e assim por diante. Olha, eu vou aqui, se eu digitar 0,15, ele vai furar. Vamos ver se furou. Tem alguns casos que quando não fura, eu vou depois um pouquinho à frente eu explico. Quando não furar. Aqui eu posso ir e na sensibilidade soltar e aí pronto, nós temos aí então a porta e a janela. Claro, depois pode baixar um padrão, modelo da internet, tal, uma biblioteca que vem com todos os detalhes. O que nós estamos fazendo é o vão, que isso vai facilitar. Se a gente fizer um corte aqui, ele vai mostrar direitinho como é que funciona, como é que é a planta dessa construção. Bom, a linha auxiliar, como eu falei, já auxiliou, então vamos apagar. Mas eu falei para vocês que essa fase do desenho é aquela fase que a gente fala assim, eu sou o senhor do desenho, eu faço o que eu quiser, eu modifico o que eu quiser. Então, a gente vem aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, eu estou com 1,59 aqui. Vamos dizer que eu quisesse uma boneca, aquela parte de apoio, né? Que dá para colocar uma moldura, uma boneca de 20 centímetros aqui. E essa porta está com 1,59. Bom, eu posso vir aqui selecionar, pego o Move, tem que sempre tomar cuidado quando não está com grupo, que ele pode alterar. E interessante é o seguinte, quando vocês fizerem a seleção, se vocês fazem o desenho sem ocultar nada, sem querer, quando você faz a seleção, você acaba pegando outro desenho que não tem nada a ver com o que vocês estão fazendo. E aí, aquele desenho que já estava pronto, tem que fazer de novo. Então, olha, eu selecionei aqui o vão e conforme eu vou andando com ele, 20 centímetros, pronto. Olha que beleza. E esse vão, ele tá aqui, ó, 20 centímetros, né? Agora, vamos fazer o seguinte, eu não queria que ele ficasse aí, eu queria, só uma demonstração, né? Eu queria que ele viesse aqui, olha, tá vendo o que aconteceu? Isso foi proposital, por quê? Porque ele pegou esse pontinho aqui, ó, esse pontinho aqui. Quando acontece isso, daí dá aquele desespero, né? Bom, a gente tá dando um Ctrl Z aqui e vamos fazer a coisa de maneira certa. O que eu preciso pegar é apenas o vão. Então eu venho aqui, ó, eu me posicionei melhor. Ó, eu não peguei essa linha. E aí sim, eu consigo clicar aqui e andar com ele até aqui o meio. Eu vou apagar essa linha aqui, porque agora a demonstração que a gente faz é assim. Como eu sou o dono do desenho, vamos dizer que eu não queira uma porta pequena. Eu posso vir aqui e aumentar o tamanho do vão dessa porta. E essa janela também, eu queria ela um pouquinho mais comprida, sabe? Eu posso vir aqui e colocar a janela um pouquinho mais comprida, um pouquinho mais alta. Porque daí sim elas vão melhorar, né? Bom, feito isso daí, o que a gente faz? Como fui modificando o projeto, né? E essa modificação de projeto eu também posso fazer assim. Se eu colocar uma linha aqui, eu posso vir aqui transformar essa porta em uma janela. Ou, se mexer, eu posso vir e acabar com ela, né? Então, a gente pode fazer várias coisas, né? Eu posso, por exemplo, essa janela aqui, ó,
diminuir, criar uma seteira, criar 2 janelas. Ah, que legal. Então, eu quero fazer uma outra do mesmo tamanho dessa. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu seleciono, venho aqui, ó, com o Move, aperto o Ctrl e eu vou andar com a janela. Mas o que acontece aqui, ela não vai furar. E ela não vai, olha, não virou superfície. Então, há necessidade de eu desenhar em cima para que ela transforme em superfície. Além disso, ainda nós vamos ter mais uma surpresa aqui, vamos ver. Ela não está aqui pegando o... Vamos lá, ela não vai... Será que vira? Oh. A gente pensa que furou, mas ela não furou. Quando a gente vai para esse lado de fora aqui, ela não furou. O Sketch, ele tem o seguinte. Se acontecer isso com vocês, de furar e não furar, porque aqui é negócio. Ah, professor, mas se eu for aqui? Se você for aqui, olha o que acontece desse lado aqui. Ele não fura e ele cria uma caixa. Eu vou voltar de novo aqui, ó. O que acontece é o seguinte: quando a gente vai fazer um desenho e esse desenho não faz o furo, a gente precisa ver o que é que tem aqui atrás. Nesse caso, esse desenho aqui, ele é uma entidade que ele vai ser respeitada pelo algoritmo. Para ele, aquilo lá é números, né? Então, conforme eu empurro aqui, ó, eu chego aqui, opa, conforme eu penso que furou, não furou. Não furou porque é uma entidade, né? Inclusive aqui, ó, eu puxei aquela hora, pronto. Ele é uma entidade. Agora, e como é que eu furo aí, professor? Bom, se você tivesse apagado a linha aqui fora, ele já teria furado. Mas se você não apagou, o que que acontece? Você volta lá, tanto por dentro como por fora, clica na linha, clica e pede para apagar. Aí sim, quando você apagar, aí ele está com o furo, ok? Então essa é a primeira história. Bom, a segunda história que a gente vai fazer, nós vamos trazer a sala para cá. E trazer a sala para cá implica de vir aqui editar, reexibir e pedir tudo. Olha a sala aqui. Aí a gente vai clicar. Eu vou fazer uma coisa aqui. Quando a gente faz assim em diagonal, lembra que eu posso acabar pegando em qualquer posição. O ideal é que a gente clique aqui e depois a gente venha para cá. Pronto. E aí, só para a gente poder finalizar essa etapa, nós vamos fazer o seguinte: para começar a ficar com cara de uma edificação, a gente vai pegar aqui a ferramenta de retângulo, e vamos criar aqui um fechamento, uma superfície. Ué, por que eu fiz isso? Porque agora a gente vai vir aqui na parte de materiais. Eu vou colocar aqui esse pintura. Ele abre aqui a possibilidade de texturas. A gente vai procurar aqui vidros. E eu vou pegar, por exemplo, aqui esse vidro verde. E eu vou dar um clique aqui. Um clique ali. Percebam que a textura pegou exatamente naquele superfície que eu criei. Se vocês quiserem dar um molho, aí esse molho eu falo para vocês, ele vai aparecer aqui no Sketch, mas se vocês forem fazer renderizações, ele não aparece, porque ele considera como linhas e não aparece. Então, o que nós estamos fazendo aqui é só dando um molho, mostrando como seria, né, essa construção
desse vidro, porque não seria um plano único, né? E olha só o que eu estou fazendo, ó. Eu vou andando, achei o ponto mediano, aí entre esse e esse outro tem um outro ponto mediano, entre esse e esse tem um ponto mediano. Na verdade eu estou só trabalhando com pontos medianos. Eu não estou fazendo aleatório, eles estão de certa forma com a mesma largura. Aí, ó, quando olha de frente, vocês já perceberam que nós já começamos a criar um ambiente. E como nós entramos agora na questão dos materiais, o nosso próximo passo vai ser a gente colocar aqui nessa mesa de centro o vidro e depois a gente vai para o sofá. Aguarde um pouco aí.